Fala pessoal, tudo beleza? Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Aqui no nosso canal a gente tem uma série de videoaulas sobre Go principalmente, né? Então a gente tem uma série completa aí de Go básico, né? Para quem está começando ali a aprender a linguagem, talvez até aprender a programar mesmo, né? Um curso mais básico. Então vou deixar o card aí caso você queira assistir essa série completa. A gente tem também uma série um pouco mais avançada, com recursos diversos da linguagem, certo? Vou deixar também aí o card, caso você queira ver. A gente tem uma série também completinha sobre desenvolvimento web com Go. Então, se você deseja é, aprender mais sobre como desenvolver aplicações web usando a linguagem Go, então a gente tem também isso aí no nosso canal aqui, uma playlist completíssima que trata aí diversos assuntos relacionados ao desenvolvimento web com Go, certo? E mais recentemente a gente tem começado a explorar outros conteúdos aí de Go. A gente fez recentemente uma série sobre WebSockets, né? A série está muito boa, né? Foi muito bem recebida aí pelos Golfers, né? Então a galera tem curtido bastante os vídeos. Eu vou deixar o card aí também, se você quiser ver a série completa lá sobre WebSockets, onde a gente desenvolve lá uma aplicação, uma espécie de chat, né? Onde a gente usa o WebSockets para fazer a comunicação, certo? E de outros assuntos também, que eu vou deixar aí. Você visita aí o nosso canal e pode acessar essas outras séries que não são diretamente relacionadas com Go, né? Mas desenvolvimento web, Java, mensageria e etc. Certo? Então, agradeço demais aí. Se você já é inscrito no canal, né? Então, muito obrigado. Se você ainda não for inscrito, peço que se inscreva, né? Ajuda bastante a gente aí. Tentar atingir essa meta aí de 500 inscritos aí em breve, né? E quem sabe chegar aí nos 1.000 inscritos, né? Até o fim do ano, né? Acho que é difícil, mas vamos lá, vamos tentar. Beleza? Então, peço aí, se você não for inscrito, se inscreve e compartilha, né? Compartilha aí o nosso canal com seus amigos aí, nas suas redes sociais, para ajudar a levar a palavra do Gol aí para outras pessoas, beleza? Bom, então, bora lá. O que é o conteúdo do vídeo especificamente de hoje? A gente vai começar uma minissérie, digamos, né? Sobre uma atualização recente do Gol. Então, eu já aviso assim que os recursos que a gente vai mostrar aqui, você vai precisar ter a versão 1.21 instalada. Então tá aqui, né? Estou mostrando aqui, ó. É a versão que está instalada. Essa versão ela foi lançada de forma beta, né? Há algum tempo atrás. É meio que em paralelo ali com a versão 1.20, né? Que continuou sendo sofrendo atualizações ali de patches, né? De correção de bugs, segurança e etc. E mais recentemente ela foi lançada como a versão mesmo final, né? Que a gente chama Major, Minor, né? E Patch. Então essa Minor aqui, né? Então ela saiu da 20 para 21 oficialmente, né? A versão final. Então você vai precisar instalar. A instalação é bem simples, né? Basicamente baixar o binário, descompactar lá e configurar variáveis de ambiente, mas deixa esse aviso, né? Se você tiver com a versão anterior, embora o pacote que a gente vai usar hoje aqui, ele já existia antes, mas ele existia de forma separada, certo? Já a partir do 21, não, ele vem junto ali da que a gente chama de built-in, né? Ele vem dentro do próprio pacote padrão da linguagem. E que pacote é esse? Bom, é o pacote de logs, né?
log estruturado, na verdade, né? Ou slog, né? Structure log. Go já tem um pacote de log built-in, né? Esse pacote a gente pode até importar aqui, é o log. Então a gente usa ele aqui com println, por exemplo, né? Mensagem de log. Então esse aqui é o pacote padrão que vinha até a versão 1.20. Geralmente ele não era usado assim seco, né? Então muitos pacotes surgiram. A gente tem inclusive aqui no canal um vídeo completo, né, sobre a questão de logs com Go. E lá eu trato mais a fundo essa questão, né? E inclusive apresento outras bibliotecas que eram usadas para agregar mais valor para esse pacote aqui built-in, né? Então ele não era um pacote de log estruturado, então você pode ver aqui o formato dele é só esse, é um formato de texto padrão, né? Sem muita estrutura, então ele é basicamente uma linha de log. Tinha ali a sua utilidade, você pode fazer algumas modificações nele, mas tinha suas limitações. Então muita gente usava o Logrus, né? Biblioteca da Uber, uma série de libs de terceiro para fazer esse incremento aqui de funcionalidade para o log. E aí, os criadores da linguagem, né, os mantenedores ali da linguagem, eles começaram a trabalhar nesse pacote de log estruturado, né, o chamado slog. E aí eles foram trabalhando, apresentaram uma versão que a gente chama de draft, né, ali um rascunho, onde nessa versão eles apresentaram para a comunidade a proposta, né? E aí as pessoas começaram a utilizar, ele ficava num pacote que Go tem especial lá, que é um pacote X, que é onde essas funcionalidades que estão em fase de teste, elas são lançadas nesse pacote. E aí a comunidade vai testando, vai aprimorando, vai encontrando bugs. E aí, no momento que esse pacote, né, ele fica estável, ele fica ali, digamos, aprovado pela comunidade, ele é incorporado na linguagem, né, com melhorias, e aí colocado ali de maneira finalística, né, ou final. E foi isso que aconteceu agora mais recentemente, né? Então, agora esse pacote, ele, a partir do Go 1.21, ele passou a ser um pacote oficial dentro do built-in da linguagem Go. Então você baixa o Go, já vem esse pacote. O que que muda nesse pacote, né? Então, como eu falei, a gente vai explorar aqui os principais recursos desse pacote. Se você quiser saber mais detalhes, assim, de como funciona e tal, eu vou deixar o card aí, como eu falei, para o vídeo que eu gravei lá quando esse pacote ainda tava ali numa versão beta, né? Que eu acho que eu gravei ali em meados de março de 2023, então ele ainda não era oficial, né? Mas já a cara dele vocês vão ver que pouco mudou de lá para cá, né? Algumas coisas foram melhoradas, né? Outras foram retiradas por questão de bug e tal, mas a estrutura principal foi mantida, né? Ele funciona com um mecanismo que a gente chama de front-end e back-end, né? Por que que eles fizeram isso? Para tentar reaproveitar os trabalhos já existentes em outras bibliotecas de log. Então a ideia é que você usa o pacote aqui, slog, né? Não esse log, né? O slog, já já a gente vai ver. Como uma referência, né? Que a gente chama. E as implementações elas podem ser trocadas. Inclusive a gente vai ver isso aqui na prática, certo? Então ele tem o front-end, que seria esse comportamento externo que o log apresenta, e tem o back-end, que é o que a parte, digamos, o Go implementa. Bom, então vamos lá. Eu vou colocar aqui os dois
sequência para a gente ver a diferença, certo? Então eu vou pegar aqui, ó. Primeiro o pacote mudou, né? Agora é slog, ó. Observe que o import ele é log barra slog. Tá? Então ele ficou como se fosse um subpackage aqui do log. Parecido como se fosse um subpackage. E aí, assim, a primeira mudança que a gente não tinha aqui no log padrão era o conceito de nível, né? O level de log. Isso é bem comum, né? Que é, por exemplo, a criticidade ali daquele log. Então, é um log de informação, é um log de erro, é um log de warning. Isso a gente não tinha aqui no pacote padrão, né? Já o slog, ele vem com 4 níveis por padrão. Você pode adicionar outros, né? Mas ele vem com 4 níveis, que são os níveis mais utilizados. Então, a gente vai conhecer aqui o primeiro, que é o info, certo? Que vem de informação. Então, eu vou colocar aqui, ó, mensagem do slog, só para a gente ver a diferença. Então, vou rodar e de cara parece que não mudou nada, né? Parece que tá quase a mesma coisa, mas a gente vai ver daqui a pouco que não é bem isso. Então, já dá para ver aqui, ó, que vem uma informação aqui que é o level do log. Então a gente sabe que essa aqui é uma mensagem de log do tipo info, certo? E o restante está bem parecido, né? Então vem a data, vem a hora, a gente pode incrementar com mais coisas, certo? Então a gente vai ver daqui a pouco. Então essa é a primeira diferença. Então vamos ver aqui os 4 níveis de log que a gente tem. Então eu vou colocar aqui, ó, slog.warning. Então eu vou colocar aqui, ó, mensagem de warning. Vou colocar assim, ó, pra gente, mensagem de info. Tem também a mensagem de erro. Então, mensagem de erro. E tem por último, o debug. Mensagem de debug. Certo? Então, esses são os 4 níveis disponíveis aqui no pacote. Vou rodar. E ó, a diferença de cada um, como vocês podem ver, é só essa espécie de tag aqui que é colocada, certo? Você deve estar se perguntando por que não apareceu o debug, né? Bom, a gente vai ver daqui a pouco, mas isso aqui faz parte do conceito de default level. Tá? Então, quando você cria um log, ele tem o nível máximo ali que ele vai exibir, certo? Se você entrar aqui, ó, no pacote, você vai ver que ó, level, cada level ele tem um valor, certo? Então, o level info é 0, o warning é 4 e o erro é 8, certo? Então, se você criar algum outro level, você pode colocar aqui, né, sei lá, maior aqui. O importante é que uma vez que você define o valor máximo, ele só vai até ali. Então, por exemplo, se eu colocar warning, ele só vai exibir até o warning, né? Então vai mostrar info e o warning, mas não vai mostrar o erro, certo? Daqui a pouco a gente vai ver isso com mais detalhes. Bom, então vamos lá. Essa aqui é a primeira mudança, certo? A segunda mudança, como eu falei, o log agora é um log estruturado. Então, uma coisa que eu consigo fazer no log estruturado é colocar mais informações nesse log. Então, eu posso, por exemplo, agora, se a gente vier aqui, ó, no info, observe que tem um segundo parâmetro aqui, ó, que é esse args, que eu consigo passar uma série de chaves e valores. Então, vou ver o exemplo aqui, certo? Vou colocar aqui, por exemplo, dados de pessoa. E aí eu posso colocar aqui, ó, nome e o valor. Por exemplo, Robson.
Então, quando eu fizer isso daqui e eu rodar o programa, ó, observe que ele imprimiu o log normal aqui, né, a mensagem, e ele imprimiu aqui, ó, o par de chaves e valores que eu passei. Então, nome igual a Robson. Para que serve isso aqui? Serve para eu agregar mais informação ao meu log. Então, eu poderia colocar aqui uma série de, como se fosse tags, né? Mas na verdade são chaves de pares de chaves e valores. E aí eu consigo, por exemplo, fazer uma consulta. Ah, eu quero todas as linhas de log cujo resultado tenha um atributo nome com valor Robson. Então, você pode agregar informações ali nesse seu resultado, certo? Então, isso aqui também foi uma mudança muito importante para o log estruturado, né? Porque antes você teria que implementar na mão essa, essa inclusão aqui, certo? Outra coisa, a gente pode criar o, a gente pode criar uma instância, né, de log e fazer com que ela tenha certas características ali que a gente deseja adicionar. O slog ele utiliza essa versão aqui, ó, default. É o log default. Se você não quiser usar, né, ficar usando assim, ó, slog, quiser usar um alias aqui, você pode pegar essa instância e utilizar. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, log. E aí, a partir daqui eu posso chamar de log, né? Então, ó, posso usar aqui, ó, o log info, né? Só para a gente ver que não vai mudar nada, né? Então ele permanece ali do mesmo jeito. Além da versão ali do log default, esse log default ele vai ter uma série de características, né? Então, ó, você tá vendo aqui, a gente não vai entrar em muito detalhe ali, mas fique sabendo que a gente consegue customizar essa instância. E é o que a gente vai fazer agora. Então eu vou criar aqui, ó, uma nova instância de log. Para isso eu vou usar, ao invés de usar a default, eu vou criar uma minha. Certo? Então eu vou dar um slog.new. E aí esse new, ele espera receber aqui um handler. Aquele conceito que eu falei, né, de front-end e back-end, é aqui onde ele entra. Então esse handler seria quem é que vai tratar essa minha instância de logger, certo? Então eu posso usar tanto uma instância de terceiro, como eu posso criar uma minha, como também eu posso usar as que já vêm por padrão no slog. E por padrão, ele vem com com dois handlers. Então eu vou criar aqui, ó, vou chamar aqui de txt handler. E eu vou criar aqui, ó, slog.new. Então são duas, né? Tem essa JSON handler e tem o text handler. Vamos criar aqui o text handler. Um handler, ele recebe dois parâmetros. Ele recebe um writer e ele recebe o options. Eu vou dizer que o meu writer aqui é a minha saída padrão, o stdout. E por enquanto eu vou passar new aqui. Não vou passar nenhum tipo de customização. Pronto, agora eu posso passar aqui, ó, o txt handler. E agora quando eu logar a informação, ele vai logar de maneira diferente, ó. Observe que o text handler, ele é diferente aqui, ó, do default, certo? Observe que ele traz aqui no formato de chave e valor. Então, ó, tem a hora, tem o level separado e tem a mensagem.
E eu posso ter também aqui os atributos, né? Como eu coloquei aqui, né? Atributo, como tá assim, ó, chave, valor. Agora, se eu rodar, ó, eu tenho aqui, ó, chave, valor. E aqui eu posso ter vários, né? Obviamente, né? Tá outra, outro. Ficou meio esquisito isso aí, mas tudo bem. Então tá aqui, ó. Todas todos os pares de chaves e valores que eu passar, eles são exibidos dessa forma. Então, isso aqui é uma maneira de você estruturar o seu log, certo? Aqui no handler, o writer é qualquer writer. Eu posso passar aqui para outro writer que eu queira, né? Eu posso, por exemplo, salvar no arquivo, certo? Uma opção. Você pode criar um arquivo aqui, passar ele aqui como writer e ele passa a escrever. Não vou fazer aqui porque acho que a gente vai perder só tempo. Se você quiser, você pode ver lá no meu vídeo completo. Mas qualquer writer, certo? Tá. Então esse é o text handler. Agora vamos fazer o seguinte, vamos trocar. Deixa eu mudar aqui para, vou chamar só de handler para a gente ficar alterando ele. Eu vou comentar aqui. Agora eu vou criar aqui um outro handler. Só que agora eu vou usar o JSON handler. Vou passar aqui o stdout também. E vou passar aqui também por enquanto new. Né? Então lembra como estava aqui, ó, o pacote, né? Antes. Deixa eu voltar só para a gente ter a comparação. Então, ó, a informação tá desse jeito. Agora eu vou usar o JSON e vamos ver como que vai ficar. Ó, tá vendo aqui, ó, já ficou um formato JSON. Então, se eu copiar aqui, ó, colocar aqui para ele formatar, colocar aqui JSON, formate, pronto. Então, ele vem nesse formato aqui, ó. Bem interessante, né? E eu não precisei fazer nenhuma implementação na mão, né? Bastou trocar o handler para JSON e ele automaticamente já alterou aqui o formato da saída. Isso aqui é muito bom, né? Você consegue trocar ali facilmente o formato da saída. Você pode criar, obviamente, os seus próprios handlers. Existem handlers da comunidade, então, sei lá, digamos que você queira um formato de saída XML. Você pode procurar algum pacote que implementa um handler do slog com a saída em XML. Então, no finalzinho aqui a gente vai fazer, vai usar um pacote aqui bem bacana da comunidade, certo? Mas por enquanto vamos continuar aqui usando o pacote padrão mesmo, né? Esses dois pacotes que a gente tem utilizado, certo? Outra coisa que você pode fazer também é alterar o log default, né? Para você não precisar ficar fazendo isso daqui, né? Então, ao invés de eu criar aqui uma instância de log, eu posso deixar aqui, ó, o slog. Deixa eu só comentar aqui por enquanto, porque senão ele vai dar ruim. Ó, o default é isso aqui. Então, o log default, ele imprime desse jeito aqui. Eu posso fazer o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui o meu handler. E eu vou dizer o seguinte, ó. O slog, eu vou dar um set default. E vou dizer que vai ser esse meu log aqui, ó. Certo? Não importou aqui o OS. Agora foi. Pronto. A partir do momento que eu faço isso aqui, ó. Eu posso até, não precisa instanciar, eu posso recortar aqui, ó. Vou tirar aqui. E agora quando eu chamar o slog, né, ponto .info, ele vai usar o meu default aqui. Então, se eu rodar, ó, ele por padrão já vem como JSON. Né?
Deixa eu colocar aqui só o log antigo. Uma coisa interessante também é que além de alterar o slog, ele altera também o padrão do log default, né? Então isso aqui, ó, se você fizer essa mudança aqui, ó, slog e passar um novo logger para ele, setando o default, todos os logs da sua aplicação, né, esteja você usando o slog ou o log, eles vão passar a utilizar o, o handler que está definido aqui no default, certo? Obviamente que você pode observar aqui que algumas funcionalidades elas não vão estar presentes. Então, por exemplo, as chaves e os valores que a gente passou, ele não aparece aqui, ó, no log padrão, certo? Então isso aqui é mais se você tiver um legado ali e quiser dar essa mexida, certo? Obviamente que aqui não vai aparecer, né, o info, né, o word e tal, não vai aparecer, tá? Porque não tem no pacote antigo. Você vai continuar usando o print alien, certo? Não sei se no futuro isso aqui vai ser descartado e vai ficar por padrão só o log. Não sei dizer, então, de qualquer forma, eu recomendo usar o slog, né? Porque tem mais funcionalidades do que a funcionalidade ali padrão que ele oferece. Bom, uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é customizar mais ainda esse nosso log que a gente criou aqui, essa nossa instância. E aí a gente faz isso através desse atributo, né? Esse atributo aqui, ó, se a gente olhar aqui, ó, ele é um handler options. Então ele serve para a gente passar propriedades que vão alterar o comportamento do nosso log. Então vamos fazer isso, né? Eu vou criar aqui, ó. Observe que é um ponteiro, certo? Então precisa passar aqui esse comercial. E a gente tem aqui, ó, alguns parâmetros que a gente pode passar. Então vamos ver aqui cada um desses parâmetros. O primeiro deles que eu vou mostrar é esse add source, certo? Que por padrão ele vem false. E aí a gente pode colocar como true. Eu imagino que você já esteja sabendo o que é isso, né? O que é esse add source, né? Ele vai mostrar a linha onde aquele log aconteceu. Então isso aqui às vezes é útil, né? Quando você está procurando algum erro ali, ele mostrar essa linha. Então agora vamos ver como vai ficar aqui o nosso log. Eu vou só fazer o seguinte, eu vou só voltar pro texto do text handler, porque ele é menos verboso, né? Só para a gente visualizar melhor. O que é que mudou aqui, né? Observe agora que ele tem uma propriedade source e essa propriedade ela diz exatamente a linha onde aquele log aconteceu. Então ele está dizendo aqui, ó, que foi no arquivo main.go na linha 25. Ó. Exatamente aqui, ó, a linha onde a gente imprimiu. Certo? Então isso aqui pode ser muito útil, né? Para você procurar ali o erro, né? A informação de erro que você está tentando encontrar. Certo? O outro parâmetro é exatamente o famoso level. Então, por padrão, o level ele é info, né? Então ele exibe, como a gente viu, né? Vou copiar aqui, ó. Copiar aqui, vou colar aqui, deixa eu comentar isso aqui. Vou tirar, só pra gente ver, eu vou tirar aqui por enquanto. E vou rodar. E aí, ó, ele exibe info, warn e erro, certo?
Se eu vier aqui mudar o level para, por exemplo, warn, slog level warn. Ó, vamos ver o que acontece. Ó, vou rodar. Ó, agora ele só exibiu warn e erro, certo? Então ele vai do warn. Então, se a gente olhar de novo aqui, ó, a gente colocou o warn. Então ele sempre vai do ponto que você define para cima. Então eu coloquei o warn, o default era info, então ele exibia info, warn e erro. Eu coloquei o default warn, ele exibe warn e erro. Se eu colocar erro, é óbvio, né? Se eu colocar erro, level erro, ele só vai exibir agora o log de erro. Então, geralmente em produção a gente acaba usando esse erro, né, para não ficar muito verboso. E aí, caso seja necessário, a gente liga ali um word não, né, um info, né, para ver mais informação. E aí o caso mais drástico, né, eu vou até colocar aqui em cima, né, só para a gente ter uma ideia da hierarquia, é quando a gente coloca debug. Se a gente colocar debug, né, inclusive ele está com valor negativo aqui para garantir que se você criar outros aqui, né, ele vai suplantar aqueles levels. Se eu colocar esse level agora, ele exibe. Peraí, não mudei, né? É difícil. Debug. Aí ele exibe todos os níveis, inclusive o debug, que até agora não tinha aparecido. Então a única forma de você ver o log do nível debug é, obviamente, colocando ele com o nível debug. O único problema, entre aspas, é que ele vai passar a exibir todos os logs, né? E não apenas ali aquele nível do debug, certo? Bom, então vamos lá aqui para o próximo. Eu vou comentar isso daqui. Vou deixar aqui o slog padrão. E aí eu vou falar agora dos atributos, né? Então a gente viu aqui que é possível passar uma série de atributos, né, de pares de chaves e valores para o nosso log. A gente consegue fazer também uma coisa bem interessante aqui, né? A gente pode agrupar esses chaves aqui, esses grupos, esses pares, negócio trava-língua, né? Esses pares de chave e valor. Deixa eu fazer o seguinte, primeiro eu vou tirar isso aqui, eu vou deixar o default mesmo. E eu vou voltar aqui pro JSON, que eu acho que o JSON é interessante da gente visualizar isso. Observe que eu estou colocando aqui as informações de maneira solta, né? Então, se eu rodar, né, vou tirar também aqui, só para não ficar tão verboso. Certo? Então, eu estou aqui, ó. A mensagem é a mensagem do log e aqui são os valores. O que eu quero fazer agora? Eu quero agrupar esses meus valores para eles fazerem sentido dentro de um determinado contexto. Como que eu faço isso? Eu posso criar um grupo aqui, ó, com slog with, e aí eu vou criar um logger. Eu posso criar um logger com esse grupo, e aí eu coloco aqui, ó, slog.group. E aqui eu coloco, por exemplo, vou colocar aqui cliente, por exemplo. Lá eu. Vou colocar aqui app. Colocar aqui slog go slog. Que mais? Pronto, então eu criei aqui
Eu estou criando aqui um grupo. Na verdade, eu preciso passar mais um parâmetro aqui. Ó, como que funciona o grupo? Eu tenho uma chave e eu tenho os pares aqui, né? Os atributos. Então eu vou colocar essa chave aqui, eu vou chamar de info. E aí eu criei aqui, ó, o retorno dele, observe que é um logger, certo? Eu posso pegar aqui, ó, esse logger, por exemplo, e eu posso usar aqui esse logger, certo? Eu poderia também passar para cá, né? Se eu quisesse. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu precisaria passar esse log para cá, né? Não, vou deixar assim. Depois eu mostro como a gente altera. Deixa eu copiar aqui só para a gente entender o que é que ele fez quando eu usei o atributo. Ó, observe que ele agrupou aqui os meus dados nesse atributo info, né? Então eu tenho info, e aí dentro de info eu posso ter o cliente, eu posso ter a aplicação, eu poderia colocar outras informações aqui nesse log, certo? Então, bem interessante, né? Eu poderia passar aqui no render também, né? Deixa eu só ver aqui se eu setar o... É porque se eu setar aqui o default, ele não vai usar esse handler, né? Ele vai usar o logger. É só para mostrar, né? Porque como eu poderia criar aqui e passar. Deixa eu comentar aqui. Só para vocês verem que vai ficar a mesma coisa. Só que agora o que que acontece? Como eu estou criando aqui, ó, do zero, do default, ele vai usar o default. E o default é o texto. É bom até que a gente vê aqui a diferença, ó. Observe que o grupo lá aqui no JSON, ele criava um atributo, né, como se fosse um objeto aqui, ó, alinhado. Aqui com o texto, ele coloca o grupo que eu criei usando o ponto, né? Então, ponto info.cliente, info.app, e aqui são os outros atributos que não estão agrupados, certo? Então, o que está agrupado ele mostrou ali agrupado e o restante ele mostrou separado. Então, você pode misturar, né? Pode misturar essas informações que ele vai fazer esse trabalho, certo? Bom, outra coisa aqui que a gente pode criar, né? Então, esse if aqui, ele serve para você criar um novo handler. Mas você pode também criar um log com um grupo e aí o que você colocar, ele vai ser agrupado. Deixa eu fazer aqui para explicar. Ao invés de usar o if, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o slog, o if. Não, eu preciso pegar o handler, na verdade. Deixa eu voltar aqui. Handler, ponto. Eu tirei o new, né? Chamar aqui de logger. slog.new. Eu vou passar aqui o render. Agora sim, consigo logger. Ponto. Agora eu vou criar aqui, ó, o if group. E eu vou colocar a informação aqui. Sei lá, vou colocar sistema. Certo? Vou colocar aqui sistema. Sim, ele não retorna um logger, né? Na verdade, group.
Na verdade, ele retorna um logger. É porque esse aqui, ó, vamos lá. Ele tá... na verdade, ele retorna o logger. Eu tô vacilando aqui, porque eu tô criando uma nova variável, né? Aqui ele cria um logger, aqui também. O if group ele cria um logger. Por que que ele cria um logger? Porque agora esse logger, ele vai... Aqui eu posso deixar, inclusive, esse log, né? Que eu tô setando aqui, ó, o default para ser esse logger que eu tô criando. Você pode fazer isso, né? Você pode reatribuir e tal. Qual é a diferença disso aqui? É que eu não preciso ficar criando grupos, né? Eu estou dizendo que esse log, ele vai ter esse grupo, e aí quando eu rodar, ó, ele automaticamente já vai colocar todos os pares, né, que eu passei aqui, ó. Se eu copiar aqui, colar aqui, ó, automaticamente ele entende que aqueles pares de chave e valor são daquele log, certo? Tá, beleza. Então, essa aqui é uma maneira de você criar por padrão, né? Você pode criar por padrão um grupo. Outra coisa que você pode fazer também é criar atributos padrão, né? Então, tem o if group e eu tenho também o if, né? O que é o if? Então, por exemplo, eu vou dizer que é aplicação go.slog. Então, vou rodar. Observe, vou copiar aqui rapidinho. Observe que ele trouxe aqui, ó, um outro atributo que é esse aplicação. O que é isso? Ele sempre vai aparecer, né? Se eu não colocar nada, ó, se eu tirar isso aqui tudo, deixar só info e eu executar, ó, ele sempre vai ter esse atributo, desculpa, aplicação, né? Sempre vai ter. E o grupo também, né? Então, o if group e o if é exatamente isso. Eu estou criando um logger que ele sempre vai ser agrupado por sistema e ele sempre vai ter o atributo aplicação goslog. Então, serve para você colocar ali padrão, né? Então, sei lá, quero fazer o log aqui do sistema. Eu quero que todas as linhas de log, elas tenham o nome do sistema, ou sei lá, o cliente, né? Sei lá, digamos que seja o cliente aqui. O client é sei lá, o Google. Então, tudo vai ter isso. Então, observe como ele é customizável, né? Então, o pacote ficou realmente muito bom nesse sentido, certo? Uma última coisinha que a gente vai ver aqui em relação a informações secretas, né? O que é isso, né? Então, isso dava uma trabalheira danada no log na versão anterior. Eu vou tirar só um pouco disso aqui para não poluir tanto, certo? Deixa eu colocar aqui o default só para ele parar de reclamar. O que que acontece? Digamos que eu esteja exibindo aqui no log um, um dado acessível, né? Então eu vou colocar aqui, sei lá, info. Vou colocar aqui informação, né? Sei lá, usuário se logou. Então eu poderia colocar aqui um atributo que seria a senha, por exemplo, e passar aqui a senha. Então, se eu logar essa informação, ele vai exibir o dado ali em texto claro, né? Claro, aqui eu estou passando um valor na mão, eu podia alterar, mas digamos que você estivesse passando um objeto, né, ali, uma struct. Então, você pode querer
esconder essas informações. E aí, para fazer isso, a gente pode criar um conceito de log value. Acho que é assim que ele chama. Que é como? Eu vou criar aqui e aí a gente vai explicando. Eu vou criar aqui um tipo que eu vou chamar de, sei lá, valor sensível. Ele é do tipo string. Né? Esse valor sensível eu não quero exibir ele no log em texto claro. Então eu vou criar aqui ó, uma função. Eu vou pegar esse valor sensível. E ele precisa ter esse nome aqui, ó, log value, esse método, né? E ele retorna um value. E aí aqui você pode retornar um valor diferente, né? Então, por exemplo, eu posso retornar aqui, e aí eu preciso retornar um value. O slog tem uma série de values. Então tem o n-value, bool-value para booleanos, duration, float, blá blá blá, etc. Eu vou pegar o string. E aí eu vou retornar o seguinte, ó. Vou retornar asterisco, né? Então, agora, ao invés de eu passar aqui o texto, eu vou passar, na verdade, um valor sensível. E aí eu posso... Isso aqui é um tipo, eu estou fazendo como se fosse aqui um cast, né? Então, como ele é uma string, por baixo, eu passo uma string aqui e ele vai conseguir converter. Mas agora foi. E aí observe, né, que ele mostrou aqui o log já ali no formato que eu passei lá em cima, certo? Então, essa é uma forma de você esconder, né, um valor para mascarar, né, digamos, esse valor. Só tem um problema, né? Esse mecanismo ele não vai funcionar quando você tiver, por exemplo, um atributo, né? Uma struct, um atributo de uma struct. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Digamos que eu criei, eu vou criar aqui um tipo, certo? Vou chamar aqui, por exemplo, de user log. E aí esse user log ele vai ter, por exemplo, username, que vai ser uma string, e ele vai ter um password que vai ser do tipo valor sensível, né? Então eu posso vir aqui, ó, e criar uma informação de usuário, chamar aqui de user log. Vou dizer que o username é Robson e vou colocar aqui o valor da senha como valor sensível 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para ele logar essa informação, tá? Eu quero que ele logue informações desse meu usuário. Então eu vou colocar aqui, ó, usuário e eu vou passar aqui o U, né? Que é a minha struct completa. Vou rodar e ó, observe que ele colocou aqui, ó, usuário, colocou o username, colocou o password, só que colocou em texto claro, né? Mesmo eu passando aqui, ó, o valor sensível, né? Isso acontece porque a gente precisa criar um mascaramento, né? A gente precisa criar uma função que ele chama aqui, ó, que é exatamente o outro atributo que a gente vai passar, que é esse replace attribute. Ó, esse replace atributo é chamado para reescrever cada
atributo que não esteja agrupado antes de logá-lo, certo? E aí ele vai chamar uma função, ele recebe uma função, a função é esse modelo aqui, ó. Ela recebe um groups, que é um slice de string, e o atributo, né? Ou seja, cada atributo ali da minha struct. Então a gente vai fazer isso agora, né? Eu vou criar aqui, eu vou chamar aqui de mask valor sensível. Então vamos criar aqui, deixa eu ver, vou criar aqui. Vou criar aqui essa função. Eu chamei de mask valor sensível. Ela recebe um groups, né, que é string, e ela recebe um slog attr. E ela devolve também um slog attr. Então esse é o padrão que ele espera lá. O que é que eu vou fazer aqui? Eu preciso verificar se esse atributo que eu estou tentando logar, ele é do tipo valor sensível, porque se for, aí eu vou fazer alguma coisa, né? Então eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou pegar aqui, ó, o atributo e eu vou tentar fazer um cache dele. Né? Cache vai ser para o meu tipo ali, ó, user log. Isso aqui vai me retornar o user log e o ok. Esse ok é se o cache aqui deu certo, né? Então, porque se for outro tipo, ele vai dar erro, né? Não vai dar certo. E aí, se der erro, né? Ou seja, se não for ok, eu vou simplesmente retornar o próprio atributo, né? Não é o tipo que eu quero. Caso contrário, é o tipo que eu quero, eu vou retornar aqui, ó, Aí eu preciso retornar um n, né? Porque eu poderia retornar um... Não, eu tenho que retornar o n, porque eu preciso de um slog attr, né? Eu não poderia retornar, por exemplo, aqui o L, né? Porque ele não é desse tipo. E aí, para englobar isso, eu uso o n. Então, slog n. A chave, eu vou passar o próprio nome aqui do grupo que foi passado, né? No meu atributo, a chave. E o valor, aí aqui sim, vai ser o meu user log. O username, eu vou passar o próprio username que veio. E o password, eu vou passar outra coisa aqui, né? Então eu posso passar, por exemplo, isso aqui. Vou botar diferente aqui, só pra gente ver. Vou passar assim, fica feio. Vou passar assim, pronto. Só pra gente ver que tá diferente. Certo? Então eu espero que tenha entendido aqui, né? Eu tô pegando o atributo, né? Ou seja, qual é o atributo que eu tô passando aqui? É um user log. Esse user log, ele vai iterar aqui para cada tipo user log, ele vai entrar aqui e vai verificar se ele realmente é user log. Se for, ele vai pegar o username e vai deixar. Eu poderia alterar aqui, né? Só para, por exemplo, eu poderia dar um uppercase aqui, né? Strings.upper, só para vocês verem que ele está de fato modificado. Certo. Bom, então eu passei aqui, ó, o valor acessível. E agora, se eu logar esse, se eu logar esse atributo aqui agora, esse u, ele não é mais para mostrar a senha em texto aberto ali. E de fato agora deu certo, né? Eu salvei agora funcionou direito. Então ele mostrou aqui, ó, o valor com a hashtag, né? Que foi o que eu mudei lá em cima, certo? Existem bibliotecas que fazem esse trabalho aqui. Você pode dar uma pesquisada aí. Eu esqueci agora o nome de uma, mas eu acho que é Mask alguma coisa para log. Você pode usar ela para facilitar, né? Porque você não tem que fazer esse trabalho aqui manual, né?
digamos que tivesse outro atributo, aí você teria que criar um novo, colocar aqui uma nova lógica e tal. Então, é bom procurar bibliotecas para isso. Bom, para finalizar, agora a gente vai usar também uma biblioteca que ela vai dar uma melhorada aí no nosso log. E aí, para a gente aprender esse conceito de handler também. Eu vou comentar tudo isso aqui. Essa biblioteca é essa daqui, ó. Essa biblioteca ela se chama Tinter e ela é um handler que escreve logs tintados, tem essa palavra, né? Coloridos, pronto, melhor. Então, ó, ele coloca a cor aqui, ó, de acordo com o nível de log. É bem interessante, né? Então a gente vai ver como usar essa biblioteca, né? Bem simples, né? Primeiro eu preciso instalar esse pacote, esse módulo. Então a gente vai fazer isso aqui. Primeiro eu preciso criar o modo, né? Go mod init, porque senão eu não vou conseguir instalar. Então eu vou rodar aqui, ó. Baixou. Agora eu consigo utilizar, né? E a utilização é bem simples, né? Eu preciso criar um novo logger. Né? Vou pegar aqui, ó. Criar um novo logger. Passando esse meu handler. Então eu tô criando aqui, ó, um novo handler. Aqui eu vou deixar o stdout. E eu vou importar aqui, ó, o Tinter. Certo? Ele importou lá em cima. Aqui. Então criei aqui o log. Eu posso passar isso aqui pro default, né? A gente usar o slog. E agora, cadê aquela mensagem que tem todos? Né? Copiar aqui, ó. E olha que interessante, ó. O nosso log agora vai ficar colorido. Go run. Ó que bacana. Então, não apareceu o debug porque o default não tá para debug, né? Pode mudar aí depois. Mas é isso, né? Então, ó, colocou a data aqui, ele mudou o formato também, ó. Observe que ele tá colocando um formato diferente do que a gente estava usando lá no... A gente pode até fazer o seguinte, para a gente ver a diferença. Aqui vai ser logger. E eu vou colocar aqui, eu vou tirar o debug, porque a gente não está usando e eu acho que ele é até sem cor mesmo. Vou colocar aqui, ó, o slog, só para a gente ver a diferença. Ó, esse é o log default, né? E esse aqui é o log com o tinter, né? Então, ó, ficou mais cinza, o cinzazinho claro aqui, ó. Ele alterou a data, né, para colocar. Estamos aqui gravando aqui no feriadão. E coloriu, né, os textos. Então, é isso. Você pode pesquisar outros logs, né? Se você olhar lá aqui na documentação, em algum lugar ele indica aqui alguns loggers. Dá uma pesquisada também no Google, né? Procurar log de handlers, na verdade, né? Handlers para esse log. Então, bem bacana, né? Fica bem interessante. Aí tem várias coisas. Você pode criar também o seu próprio handler, né? Como eu falei. E é isso, né, pessoal? O vídeo ficou bem longo aqui, mas eu queria fazer um vídeo referência mesmo, né? Mostrando todas essas funcionalidades aí do Logger. E espero que tenham gostado e utilizem aí o pacote novo dos seus projetos Go. E a gente vai ficar de olho aí no futuro para saber se vai ter mais melhorias nesse pacote. Valeu, muito obrigado então, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!